Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do Foguete na Europa. E dessa vez eu estou com uma convidada também que é a Aline, né? Vocês vão de vez em quando aí, pode ser que eu convide a Aline para participar comigo, porque a Aline ela é bem falante, bem comunicativa, tem feito umas pontas interessantes, pode ser que de repente ela apareça por aqui, né, Aline? Né? Vamos ver se desbloqueia isso, né? Essa timidez. Né? E é o seguinte, pessoal, imagine uma determinada situação. Você quer empreender aqui em Portugal, e você pensa assim, poxa, eu acho que é legal eu trabalhar no ramo de restauração. Ou você quer profissionalizar a cozinha do teu hotel, a cozinha do teu restaurante já. Você quer deixar aquilo dali mais profissional, você quer fazer com que aquilo tenha uma dinâmica melhor. E aí você se pergunta, tá, e quem é que faz isso no mercado, né? Quem é o contrato para fazer isso no mercado? Então hoje eu tenho a satisfação aqui de conversar com o Rui e com a Salete, tá? Que são proprietários de uma empresa aqui, a Cozinca, em Portugal, que já tem uma larga história dentro desse ramo, e eu tenho certeza que eles vão poder ajudar vocês a entenderem um pouco mais de como profissionalizar, aí entender um pouco da jornada deles, para deixar aí o teu serviço muito mais profissional, tá bom? Então, Rui, Salete, obrigado por vocês terem topado fazer isso. Eu sei que não é fácil para todo mundo falar nas câmeras. Obrigado, nós. E eu Obrigado, queria nós. começar com uma brincadeira para a gente quebrar o gelo aqui um pouco da conversa. Né? Nós temos um ditado no Brasil que diz assim: panela velha é que faz comida boa. Isso é uma verdade ou não aqui em Portugal também? Tem essa tradição. Se diz isso também. Sim, também é verdade, é verdade. É pura É verdade. verdade. É pura verdade. Mas bem, o que eu falei, eu acho que eu não falei nada errado. Então hoje, se a Não. pessoa está pensando em profissionalizar o seu negócio no ramo da restauração, deixar aquela cozinha, criar métodos ali, criar um sistema que deixe aquilo ali mais organizado, com equipamentos profissionais, para que possa realmente fazer um bom produto no fim para o cliente. Então vocês são a pessoa com quem eu tenho que pensar. E eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, como foi que surgiu a Cozinha, o que é que vocês fazem exatamente para as pessoas na ponta que precisam disso? Ora bem, a Cozinca surge em 2013. Na altura eu estava a trabalhar numa fábrica de equipamentos de hotelaria, numa fábrica que fazia móveis em aço inox e equipamentos de refrigeração, e fui entendendo um bocadinho o que é que se queria, o que é que se pretendia nos circuitos. Nós não tínhamos experiência com cliente final, não tínhamos experiência com restaurantes, tínhamos experiência com instaladores, com aquilo que nós somos hoje. Mas percebemos que os instaladores tinham algo deficitário. Basicamente o que eles faziam era oferecer aquilo que o cliente queria e não o que era o melhor para o cliente. Nós, de alguma maneira, quando saí daquela empresa, criei a empresa fazendo uma parceria com eles, foi sempre no intuito de poder ajudar um bocado o cliente, poder ajudá-lo do que estava correto, do que estava errado, o que é que ele deveria fazer e não, dar-lhe sempre bons aconselhamentos, de maneira que ele pudesse ter as coisas corretas no sítio certo e fossem as coisas mais capazes para o seu conceito. Basicamente era isso. Uhum. Entendi. Então, vamos lá. Eu acho que isso é uma questão que todo profissional ele passa. Às vezes o cliente vem procurar a gente e ele às vezes vem com as ideias malucas, né? Vem com as ideias assim que tipo não faz sentido, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Como eu disse, eu trabalhei com um escritório de arquitetura e tipo assim, os clientes vinham com as ideias assim, tipo, tá, ok. E eu vou colocar isso como aqui flutuando no ar, né? Como é que eu vou fazer essa ideia? Não tem como, fisicamente falando, não tem como. E aí eu entro nesse âmbito do seguinte: já passaram por essa situação? Tipo assim, um cliente vir com uma ideia assim, tipo, muito. Que seria muito fixe se isso funcionasse na vida real, mas que não tinha condições técnicas disso acontecer. Sim, isso está constantemente a acontecer, ainda hoje acontece quando os clientes nos procuram e pretendem fazer algo mirabolante, desde colocar uma zona de preparação a cruzar diretamente com uma copa suja para ir à confecção, são ideias mirabolantes que são impossíveis de colocar na prática, aliás, sendo até proibido, mas isso é o mais fácil de poder corrigir. Depois existem outras coisas em que o cliente quer, em termos de equipamentos, querem às vezes equipamentos que de facto
não dão nada com o conceito deles, não vão nada, só querem o equipamento, porque sim, porque viram outros colegas da restauração a ter esse equipamento, então também querem aquele equipamento lá. Ter um equipamento altamente evoluído para estrelar ovos, acho que não faz sentido. Por exemplo. Entendi. Fala, Aline. Eu sou muito suspeita, eu sou sempre muito suspeita, não é? Mas eu por conhecer a história da Cozinca, e eu acho que essa história é inspiradora, eu vou me aprofundar mais de como foi que a Cozinca nasceu. A gente já ouviu que ele trabalhava na área, tarará, a parte toda teórica, mas na prática, como foi que surgiu a ideia? Quantos funcionários vocês começaram, em que local e como foi que se desenvolveu até chegar ao que é hoje? Né? Não foi muito fácil na altura, que eu também isto deu-se em 2012, em que supostamente o mercado também não estava muito bom. E na altura o Rui, quando estava a trabalhar numa outra empresa, a ideia dele era mesmo para a exportação. E eu estava desempregada, e então juntou-se o útil ao agradável, correto, Rui? Sim, a ideia daquilo era precisamente ir para o mercado trabalhar foco no mercado inglês, especificamente no mercado londrino. Porquê? Era um mercado que estava completamente desajustado à realidade da restauração. E era muito interessante trabalhar lá. E nós gostávamos bastante de trabalhar ali. Das poucas vezes que lá fomos, percebemos que aquilo que era um mercado muito interessante. E na altura, na empresa onde eu estava, tentamos que eventualmente nos deixassem ir lá, abrir portas para lá, porque o nosso mercado, efetivamente, cá em Portugal estava muito fraquinho. E o que é certo é que na altura houveram sempre uma série de recusas, então avancei para a criação da empresa e comecei a ir para o mercado londrino. Fiz uma parceria com eles e comecei para o mercado londrino, e nós basicamente no primeiro ano a empresa foi constituída em maio de 2013, e depois, a partir daí passava a vida toda em Londres. E vinha de uma forma constante. Na altura ainda se conseguiam fazer reservas com 7, 8, 9 meses de antecedência para ir de avião, e eu basicamente custavam 9 euros, 10 euros, não era dinheiro. Nossa. Vais fazer tantas reservas, vais tantas vezes para Londres, e se eventualmente não fores? Se não fosse só 9 euros. É mais barato do que um Flixbus agora para ir para Lisboa. Efetivamente era muito barato, por isso valia a pena. E nós basicamente iria lá 4, 5, 8 vezes, 10 vezes por mês que iria a Londres. Era ir de manhã e vir à noite. Era mais fácil ir a Londres do que ir a Lisboa. Mais fácil ir a Londres do que ir a Lisboa. É sério? Foi isso que nós fazíamos muito. No primeiro ano correu muito bem. Nós trabalhámos especificamente para o mercado de revenda. Não era o mercado final, trabalhámos para o mercado de revenda. Nós representávamos lá a empresa, no fundo, onde eu estava, e depois acabámos por representar mais duas. E no primeiro ano foi brutal. Nós sozinho, nos primeiros meses, conseguir uma faturação de mais de €500 mil foi muito interessante. Muito interessante. Mais de 10 anos atrás, isso. Muito mais dinheiro. Exatamente. €500 mil. €500 mil. Depois aquilo deu para de alguma maneira brincar com aquilo. Pronto, e foi isso que nos fez avançar para o mercado, foi precisamente ir lá para fora. Porque cá dentro já estava tudo saturado, as coisas já estavam saturadas. É engraçado que isso obviamente vai da religião de cada um, né? Mas isso dizem até que é bíblico, né? Que diz lá na Bíblia que a pessoa, para poder prosperar na vida, tem que sair da sua terra e ir para uma terra distante. Zona de conforto, temos que sair da nossa zona de conforto. Você tem que sair, você vai para outro lugar e você prospera lá, e depois você volta e você é bem visto, né, pessoal? Isto foi muito importante. Atenção que aqui no meio disto tudo há aqui uma parte que é muito importante, no fundo, que anda à volta de toda a empresa, que é a forma como nós entramos no negócio. Nós conhecíamos em termos de imagem, de falar, de apresentar um negócio, de estar no mercado, de confrontar um cliente, de poder estar no cliente, da forma de apresentar um projeto. Sim. Nós tínhamos zero conhecimento. Uhum. Nós começámos a inserir isto tudo, foi graças a termos entrado numa grande organização, a organização Networking, BNI, Sim, ok. que nos ajudou em muito Sim. a avançar com o projeto para a frente. Ou seja, aquilo deu-nos ferramentas. As ferramentas era falar com outros empresários, em que nós começámos a perceber o que é que cada um fazia para fazer determinado tipo de coisas perante um cliente, como é que ele se apresentava em frente a um cliente, como é que ele estava, como é que ele dava a volta ao negócio, o que é que ele dizia ao cliente, quais eram as palavras certas,
qual era a sua postura perante isso. Tudo isso foi muito importante. Ah. Ainda hoje é importante. Ainda estamos nessa organização, mas essa organização, no fundo, nós empreendemos, mas essa organização está na base do nosso empreendedorismo. Porque se fôssemos sozinhos, não sei se eventualmente teríamos conseguido chegar até onde é que nós chegamos hoje. É engraçado que, tipo assim, eu, quando estava lá no Brasil, eu tinha uma empresa há 10 anos na área de tecnologia. Eu vendi essa empresa e vim para cá. Vendia entre aspas, né? Eu tinha deixado essa empresa com um sócio e depois, quando eu voltei para buscar a família, eu resolvi realmente me desligar da empresa e poder focar aqui em Portugal. É engraçado que todo o grupo de network que eu participava e as pessoas perguntavam, não, Leandro, tá, beleza, mas o que é que tu faz para conseguir ter sucesso no negócio? Aí foi quando eu comecei a pensar assim, cara, esses treinamentos comerciais que eu faço, que eu ensinava justamente isso, qual é a resposta que eu dou para o cliente quando ele dá uma negativa? Né? O não eu vou receber sempre. O que é que eu falo para o cliente pelo WhatsApp, eu falo pelo e-mail, eu falo pessoalmente? Como é que eu vou cumprimentar? Como é que eu vou me apresentar? Como é que eu vou chegar no ambiente? Esse namoro, né? Esse ritual. Pronto, esse ritual que é vender. Esse ritual que é vender. Quais são os caminhos que você faz isso? E aí eu comecei a escrever um livro, que seria um treinamento disso. E na base disso tudo está o que você falou. O network. Tipo assim, não adianta, meu amigo. Olha, o network, eu julgo hoje que é muito mais importante do que dinheiro no bolso. Óbvio, o dinheiro traz facilidade. O dinheiro traz facilidade. Mas, diante de tudo que eu já participei a título de network, para você ter noção, eu participava de 6 grupos de networks no Brasil. Eu visitava o BNI, eu estava na AGE, que era a Associação de Jovens Empresários de Pernambuco, eu estava na ACP, que era a Associação do Comércio de Pernambuco, eu estava tinha uma que era da indústria de Pernambuco, porque eu tive uma fábrica de bebidas junto com o primo. Tive assim, né? Ele me chamou para ajudá-lo numa fase que ele estava precisando de suporte, então administrei aquilo dali um tempo com ele. Fora isso, fazia parte de outros grupos pequenos de network na igreja, não sei o que. Sempre estava né, rodeado por pessoas que eram empreendedoras. E foi assim que a gente se conheceu. Pois, e é uma coisa que assim, eu sempre digo, a gente é a média das pessoas com quem a gente está convivendo. Exatamente. É isso mesmo. Entende? Então, tipo assim, se você está convivendo com pessoas que estão falando de negócios, que estão falando de investimento, coisa tal, vez ou outra sai uma dica assim que bota uma formiguinha na cabeça da pessoa. Como diz o próprio Rui, é a universidade dos empresários. Verdade. Sim, acaba por ser uma universidade. Nós acabamos por aprender muito lá. Nós podemos fazer cursos de engenharia, de marketing, podemos fazer cursos de doutoramentos e tudo mais, mas o curso de empresário nem ensina. Não há curso de empresário. O curso de empresário o networking é aquilo que nós vamos falar, aquilo que vamos aprender na troca de ideias e tudo mais. Pois. Quer dizer que abrir uma empresa, automaticamente você já é um empresário. Tem todo um comportamento. Não, você pode ser até um empresário, porque assim, o empresário é quem tem um CNPJ, um número de empresa. Você é um empresário, mas ser um empreendedor. É diferente. Isso é diferente. Porque foi o que a gente estava na entrevista anterior, a gente conversou com Marta da Cheesecake. Sei. A nossa cliente. E, tipo assim, ela falou, né, de toda a importância do planejamento, do negócio, de tudo isso, ok? Mas, assim, o negócio em si representa ali 5% do teu sucesso. Na minha visão sempre é isso. Exemplo, você trabalha com projetos de cozinha, ok, tá. Mas os outros 95% é a base de amigos que você tem, a tua base de network, o capital que tu tem para investimento, o teu nível de conhecimento em saber lidar com o dinheiro, principalmente com dinheiro muito. Porque lidar com dinheiro pouco a gente é treinado desde criança. Sim, exatamente. Dinheiro pouco, dinheiro pouco, a gente é doutrinado já desde criança. Toma aqui, meu filho, tá? €1 para você, vale, gaste com sabedoria. Então, a gente aprende, principalmente quando a gente trabalha para outrem também, a gente aprende a trabalhar sempre muito limitado, porque poucas pessoas realmente trabalham com base em resultados.
Sim. A maioria das pessoas troca a sua hora de trabalho por dinheiro. Poucas pessoas trabalham por resultado entregue, por negócios entregues. Você tocou num Né? assunto muito interessante. Eu sempre disse e acredito muito, eu acho que você tem que ser sócio do seu negócio, da empresa que você trabalha. Não necessariamente oficialmente, mas você tem que ver a empresa. Quanto mais você trabalha, quanto mais você entrega, mais você recebe de volta. Uhum. Se você faz o mínimo necessário, você vai ter um resultado mínimo necessário. Se você quer um resultado grande e excelente, você tem que fazer o extraordinário. Porque 8 horas por dia é sua obrigação. Ninguém tem que te parabenizar pelo que você é pago para fazer, porque você está ali para isso. Sim. Agora, quando você faz o excepcional e alguém te reconhece, isso é gratificante. Bem, eu já tive nas duas Tu não foi posições. reconhecido? Olha, Tadinho. eu já tive, agora. veja só, eu já tive e já várias vezes nas duas posições, porque assim, eu sempre vou para o mercado, estudo, aí trabalho, aí depois eu volto para o mercado, eu faço, opa, tá faltando uma coisa aqui que eu não tenho conhecimento ainda. Aí eu saio do meu negócio, vou estudar o mercado. Exemplo, foi o que aconteceu em Portugal. Eu disse assim, eu quero ir para Portugal, eu quero montar minha empresa de tecnologia lá em Portugal. Eu vim certo para montar minha empresa aqui. Só que quando eu cheguei aqui, o que foi que eu fiz? Eu fui praticar o que eu estou escrevendo no meu livro. Conhecer pessoas, fazer network, aprender o mercado, entender o jurídico, entender a contabilidade, entender os processos trabalhistas, entender como é ter uma empresa, quanto é que se paga ao governo, que é o nosso maior sócio. Exatamente. Né? E que faz parte do negócio, não adianta correr. É sócio morto. Pois, não adianta correr. Leva, pois, não nada. Só ganha. Então, assim, eu disse assim, eu tenho que estudar isso. Aí eu disse, olha, eu tenho duas opções para estudar isso. Ou eu posso gastar muito dinheiro e aprender na dor, ou eu posso não fazer nada agora. Eu posso trabalhar na minha área, ganhar para aprender, e depois, quem sabe, no futuro eu posso montar meu negócio. E foi a dica que eu recebi aqui da Fábrica do Empreendedor, né, uma consultora que era do Sebrae, lá do Pernambuco, e me indicou uma consultora que veio do Pernambuco para cá, trabalha na Fábrica do Empreendedor aqui, e disse assim, só Leandro, eu não tinha falado nada. Eu disse assim, olha, eu vim para cá e tal. Ela fez, Leandro, você sabe como é o mercado português? Eu disse, não tenho a mínima noção. Ela disse, pois bem, eu acho melhor você não gastar um cêntimo. Vai trabalhar, vai conhecer o mercado, passa 1 ano, 2 anos conhecendo Portugal, vai conhecer pessoas, só fez fortificar o que eu já tinha falado. Eu tinha que seguir esse caminho. Então, o que você falou do BNI, né, eu indico isso para todo mundo. Todo mundo que quer montar um negócio, eu faço, olha, a principal questão do investimento não é você ser técnico. A maioria, todo mundo paga um curso de engenharia, todo mundo paga um curso para aprender a fazer alguma coisa. Eu quero cortar cabelo. Pronto. Aí faz uma especialização de cortar cabelo, de cabeça para baixo, de lado, de frente para trás. Tá. Aí faz, massa, vou abrir um salão. Mas não pagou um curso de empreendedorismo, não pagou um curso de marketing, não pagou um curso de finanças básicas, saber o que é ROI, custo, líquido, bruto, não entende o mínimo disso, aí faz assim, aí compra uma mercadoria, não sabe precificar a mercadoria, não sabe precificar a sua hora trabalhada, não tem ideia de nada. Agora eu quero saber se com a Fazenda também foi assim. Pois. Será que quando vocês começaram a assistir uma experiência ou... Não, nós de maneira nenhuma, a experiência de empresário era nula. O ser empreendedor não quer dizer que seja empresário. Ser empreendedor é uma coisa, ser empresário aparece depois, vem depois. E foi isso a primeira, uma das questões que me colocaram, 1 ano e meio, 2 anos depois, estávamos no BNI, foi hoje um amigo, que me falou, tu sabes qual é o teu breakpoint? Eu fiquei assim para ele, breakpoint. Breakpoint. Deve ser para aí ténis ou qualquer coisa, não sei. Não sei, mas pronto, ok, está bem. E o que é que eu fiz? Calei-me, tudo mais, deixamos chegar e procurar o que é aquilo. E de facto cheguei, de facto eu não sei. Hoje sei. Na altura não sabia. Mas isso, conforme isso, houveram muitas outras coisas. Mas essa foi a primeira. Essa foi a primeira, que é precisamente o ponto zero, o ponto de partida. Aquele ponto que você nem deve. Exatamente. Tipo assim, o dinheiro que entra, paga tudo, o que é que tu tens que fazer aqui. para chegar ali? O mínimo. O que é que tu tens que fazer? Para não nem estares acima, nem estás ali na linha zero. Exatamente, na linha zero. O que é que tens que fazer para estar ali na linha zero? E eu não sabia a expressão, eu não conhecia a expressão.
o breakpoint, o break-even, e ainda outros que já não me recordo. Mas eu não fazia a mínima ideia do que era isso. E foi a partir desse momento, peraí, deixa-me cá ver o que é isto. E então fui aprendendo ali algumas coisas. Mas, nesse processo de crescimento, acabei por fazer uma formação de desenvolvimento pessoal, que foi a PNL, Programação Neurolinguística. sim. Que foi fabuloso. Programação Neurolinguística. Foi fabuloso, foi uma coisa, a partir daí comecei a ficar apaixonado por isso. Sim. Que foi aprender o que tinha para aprender e coloquei logo aquilo num eventual cliente, em que pus logo isso em prática, toda essa sabedoria. E foi logo o momento, eu acabei a formação, aquilo foi umas semanas de formação, e apresentaram-me logo um cliente, e aquilo que eu não me recordo, uma mesa como esta, em que eu chego ao local e o fulano diz-me lá para fora, olha, vá lá para fora, que eu vou já lá ter consigo. E quem aprende um curso daqueles percebe o que é que isso quer dizer, vai lá para fora, o homem não está minimamente interessado em mim, eu olhei para aqui, o que é que eu vim para aqui fazer? E então eu cheguei à mesa e sentei-me precisamente na mesa que estava cá fora, mesa de café, uma presa aqui, então e ele sentou-se nesse local aí, mas virado para lá. Isto é a pior coisa que pode acontecer. Pois é comunicação negativa completa. Quer dizer, eu fiquei aqui e ele ficou virado para lá. E ele falava comigo assim, e eu nem, isto é surreal, meu Deus, o que é que eu estou aqui? Não venho para aqui fazer nada. E depois foi naquele momento que, ei, tu acabaste de fazer uma formação, não, espera aí, tu vais dar a volta a isto. E eu, ao fim de 2 meses, o que eu sei é hoje sou amigo dele, dá-nos bastante bem. Eu perdi o negócio, atenção, não ganhei o negócio, perdi o negócio, mas foi uma grande aprendizagem. Foi uma boa experiência. E ao fim de 2 meses, eu ia lá para falar com ele, discutir determinados pormenores de negócio e tudo mais, e já chegávamos lá, já estávamos na mesa, jantávamos, todos, no meio do restaurante, contávamos anedotas e tudo mais, era de abraço, quando fazia uma festa, que era uma coisa brutal. Acabei por perder o negócio por causa de circunstâncias em que o PNL também nos diz como é que nós devemos ver ali, devemos perceber quem é o decisor, e havia o decisor, não era ele, era uma outra pessoa, e pronto. Mas, enfim, acabámos por perder o negócio, ganhei um amigo. Também é uma experiência. Exatamente. Perdemos o negócio, ganhei um amigo, o que é certo é que nós fomos à inauguração, o nosso concorrente não esteve lá, nós fomos à inauguração, mas fui muito mais tarde para não criar ali conflitos nem nada, eu não sabia se a nossa concorrência ou não, mas não queria de maneira nenhuma estar ali a criar qualquer género de constrangimento. E apareci lá mais tarde, avisei-o para ele ter cuidado com esse concorrente nosso, porque eventualmente a forma dele trabalhar lhe poderia atrasar muito. O que é certo é que ele não me ouviu e aconteceu mesmo isso. E quando lá cheguei, ele ainda estava na fase de cortar o bolo e aquilo foi bonito, e, enfim, foi engraçado, E ele ia começar a cortar num palanque, foi no verão, estava um palanque todo verde, era uma quinta de eventos, um palanque enorme, e ele ia começar a cortar o bolo, nós aparecemos por trás, eram 11 da noite, 10h30, 11 da noite, assim uma coisa, e aquilo tudo iluminado, e ele ia começar a cortar o bolo, deu-nos ao fundo, a mim, Rui, toda a gente se virou para trás, Quem é o Rui? Eu a sério, eu não gostava nada daquilo, a sério, e a primeira fatia, dizemos a primeira fatia. Sério? Acho que foi a prova o que ele sentiu por nós, e ele acho que ficou muito sentido, acho que ele ficou mais sentido do que eu por não me ter dado negócio. Acho que ele ficou mais sentido. Pronto. E ele de alguma maneira ficou, mas foi gratificante ver aquilo, claro, perdemos o negócio, mas nem tudo na vida são números, mas foi uma boa aprendizagem e perceber que afinal as coisas funcionam. E depois a partir daí, mais à frente, eu fiz uma outra formação dentro dos grupos, na maneira com que eu via uma pessoa que estava sempre a falar, a forma, era o momento de educação, o coordenador de educação, ele era precisamente uma pessoa que estava muito dedicada com a formação de líderes e coisas, pronto. E ele, naquela altura, ele fazia, no seu momento de educação, abordava determinados aspectos. E eu olhava os momentos de educação dele com muita atenção. Hoje em dia, os momentos de educação são um bocadinho fraquinhos, ali, já vê, são um bocadinho fraquinhos, é aquela coisa, mas há momentos de educação que são brutais. E ele era uma coisa que eu dizia, poxa, eu tenho que trabalhar com este homem. Eu quero ser, cheguei a uma determinada altura e fui falar com ele. Anda a falar, vamos falar um bocadinho. Gostava que tu me acompanhasses aqui. E andei com ele quase 2 anos. Quase 2 anos. Não foi propriamente uma coisa que fosse barata, mas valeu cada cêntimo. Cada cêntimo que eu investi nele. Ao ponto, a determinadas alturas, eu só fiz 2 reuniões dentro da empresa, depois fora disso ele levou-me sempre para fora da empresa. Que ele percebeu, enquanto eu estivesse na empresa, ele não conseguia falar comigo. Então levou-me para fora da empresa. Aquilo foi tão forte,
que ao final de um ano e meio, umas das reuniões às vezes apetecia-me apertar no pescoço. E depois ao fim, quando ele aparecia, eu ficava possesso com ele, e depois de repente, e eu ao fim de algum tempo comecei a perceber porque é que ele me fazia aquilo. Então eu comecei a perceber que começou a desbloquear tudo cá dentro, as coisas começaram a aparecer, e começou a aparecer a ordem das coisas. E acho que foi brutal, foi uma coisa que foi brutal. E isto, mais uma vez, teve a ver num processo de desenvolvimento pessoal, com uma série de coisas ali pelo meio, que foi brutal, e que nos fez ainda crescer mais e começar a ver, ajudou-nos a ver a empresa como nós não sabíamos ver. Sim. É engraçado, eu comento sempre, toda entrevista que a gente fala, eu gosto muito da Oprah. Oprah. E ela já entrevistou, assim, grandes celebridades no mundo. E ela faz uma pergunta para todas essas pessoas, né? Diz assim, olha, o que foi que te fez chegar onde tu estás? Vocês já pensaram nessa pergunta? Qual foi aquela cereja do bolo que fez vocês chegarem hoje no ponto que vocês estão? Persistir e não desistir. Ora Muitas bem, vezes tivemos vontade de deitar a toalha ao chão, não é? já, mas aquilo que nos leva para fazer é fazer mais e nunca desistir. Nós podemos estar, eu dou muito um exemplo já fiz um momento de educação com isto, na altura, que é, se nós analisarmos muito os boxers, Sim. e se nós analisarmos bem os homens, como é que eles estão? E nós a repararmos, se olharmos bem para eles, como é que são? Eles estão protegidos, eles estão ali com as mãos à frente deles, protegidos. Os outros podem estar a bater, mas de facto não está a entrar nada, porque eles conseguem se proteger e tudo mais. Sim. Eles têm um foco, eles estão a uma pancada, mas a pancada eles não está, que é o que acontece connosco, empresários. Não está a fazer nada, nós temos é que ter foco, nós temos que estar a perceber qual é o momento em que vamos entrar nós. E isso é o que nós conseguimos fazer, que é estar ali a levar pancada, uma mais diversa pancada, negócios que perdemos, negócios que ganhamos, mais difícil, menos difícil, problemas que acontecem e tudo mais, mas nós temos o foco. O foco não é este que está aqui, o foco é mais além. Isto aqui é só uma coisa que vamos ter que ultrapassar, aquilo. É só um obstáculo. Exatamente, não temos que passar para o nível seguinte, não temos que ir para lá. E é isso que nos faz querer ir um bocadinho mais além, é porque aquele foco está lá na frente. E nós focamos aquilo, temos que ir lá, nós temos que ir lá, temos que ir para ali. E isso que é certo é que hoje nós conseguimos trabalhar com clientes e ombrear com empresas da nossa área que são os tubarões, cá em Portugal são os tubarões. E nós estamos a ombrear com eles. Quando vamos para um negócio, hoje já não vamos com medo, já não vamos com aquilo, vamos lá, não vai adiantar nada, porque eles... Já não vai mais tímido, hoje já não, vai. eles já vão ao contrário, já são eles que vão ter que se preparar, não somos nós. Já são eles, porque isso é o foco, nós temos que passar por cima deles. E o nosso foco é sermos bons, sermos melhor, sermos falados pelo positivismo e não pela parte má. Irmos para a frente e vermos satisfações, vermos cada vez mais satisfações, como vimos na Paula Alves, como vimos na Cheesecake, como vimos, que isso para nós é mais importante, é o cliente dar valor. Isso para nós é um grau de satisfação. Se conseguimos fazer isso, num geral, em tudo, dentro da empresa, isso nos faz avançar um bocadinho mais. Inclusive, ela na entrevista falou muito bem do serviço de vocês. Eu não sei se Principalmente vocês das assistiram. pessoas. Eu não sei se vocês assistiram a entrevista toda, mas Sim. ela falou muito bem, e não só na entrevista, né? Porque às vezes parece ser uma coisa meio arquitetada. Mas também depois ela falou muito, muito, muito bem de vocês. E isso que você comentou, eu achei sensacional, Rui, porque a resposta que todos os empresários davam para a Oprah é: nós sabemos para onde vamos. É o foco. E aí eu digo, tem uma frase maravilhosa, né? Em Alice, né? No País das Maravilhas lá, que ela tá perdida e aparece um gato mágico. Aí ele fala: sim, Alice. Ela, eu tô perdida, gato. E o gato fala: tá, mas você quer ir pra onde? Aí ela fala: eu não sei. Aí ele fala: pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Essa frase, ela tá presa na minha mente porque, assim, óbvio, em muitos momentos do processo de empreender, às vezes aparece tanto ruído ao redor, aparecem tantas possibilidades que você fica meio sem saber para onde é que vai. É verdade. Mas é essencial você ter esse foco, né?
Você falou, tipo assim, não, eu quero chegar ali naquele ponto e todo o restante aqui é só obstáculo. E aí a gente vai superando esses obstáculos. Passei por muita coisa também. Quem é que não passa? No Brasil. Quem é que não E passa? Filho de nervoso. eu pergunto, o pessoal, eu fazia, veja a que nível eu cheguei. Imagine um cenário, Rui. Imagine você criar um treinamento para treinar o teu concorrente. E tu trazer o teu concorrente, esse tubarão aí que tá com medo de ti, colocar sentado nessa mesa, na cadeira do aluno e dizer, olha, é assim que eu faço negócio, aprende. Eu fazia isso em Pernambuco. Até isso em Portugal é mau. Você acredita? Pronto, o que é que acontece aqui? Nós aqui, eu tento, hoje já consigo desenvolver isso, a forma e free, por exemplo. Sim, sim. Por exemplo, trabalhar com o Serafim é muito bom, é uma pessoa fantástica. E quando houveram aqui algumas situações, eu comecei a dar algumas indicações e hoje trocamos negócios. Sim. Eu passei-lhe algumas referências e não tenho problemas nenhums com isso, em trocar. E eu cada vez mais gosto de trabalhar em parceria. Mas cá em Portugal é muito difícil. Funciona comigo e com ele. Mas já tive uma questão dentro do grupo ANIA que apareceu um concorrente no grupo e disseram, olha, vai estar este fulano, queres lá? Vou lá. Então eu fui ao grupo e ele estava lá. E interessava muito trabalhar com essa empresa. Era uma empresa que era precisamente da zona onde eu moro agora. Na altura não morava lá, mas onde eu moro agora. E interessava muito que tem um mercado muito interessante. Naquela zona de Paredes, Penafiel, tem um mercado de restauração muito interessante, que é um mercado em que o restaurante é mais cuidado, quer apresentar mais um bom produto, existe ali um nível que eles querem manter e tudo mais, mesmo a nível de qualidade, a nível de imagem e tudo. Bom, e quando apareceu esse problema, eu no final da reunião fui falar com ele. Interessava-me fazer eu tinha serviços que ele não tinha. E ele tinha as coisas. Nós podíamos trocar aqui algumas coisas. Ele sentiu-se escandalizado e desapareceu da minha beira. Nunca mais eu tentei ligar com ele, ele desligava-me o telefone, nunca me ligou. Eu achei aquilo. Como é que é? Como assim? O que é que se passa? Hoje em dia, não sei, é quase proibitivo, é proibitivo fazer uma coisa dessa hoje em dia. Nós hoje temos que saber coabitar com a nossa concorrência. E se conseguimos fazer parceria com a nossa concorrência, deixamos de ser concorrentes, passamos a ser parceiros. Passamos a ser parceiros. Só que em Portugal é muito difícil isso. Entendi. Isso é mesmo muito difícil. Mas o que o Leandro comentou, outra vez ele comentou isso, estava presente e ele falou, faz muito sentido. Você educar os seus concorrentes também, para não desvalorizar o mercado. Nós temos uma forma como nós começamos a trabalhar na parte de projeto. Em que a parte de projeto, há uns tempos atrás, nós tínhamos o gabinete de projeto, em que nós desenvolvíamos o projeto para o cliente e nós apresentávamos o projeto ao cliente e quase que dávamos o projeto para as mãos ao cliente. E percebemos que ele, com esse projeto, pegava naquilo e ia correr os canteiros todos por aí fora. Andar a pedir para... E nós... Desculpa, a nossa primeira colaboradora foi precisamente dos projetos. Exatamente. E o resultado? A pessoa fazia um projeto, o cliente ficava com o projeto e andava a correr a nossa concorrência toda. E nós ficávamos para o fim não vestidos nem achados. Nem sequer apresentávamos orçamentos. Achei aquilo ridículo. E aquilo andou, até que chegou a uma determinada altura e o gabinete de projeto estava saturado. Estava saturado de trabalho e não era nada para nós. Quer dizer, eu estou a trabalhar para os outros. Sim. Então, pura e simplesmente, cruz, e passámos a fazer o projeto a partir de agora é pago. Ponto. O projeto Claro, a partir de agora é pago. Óbvio. O que aconteceu... não era o nosso foco, nós não queremos vender esse projeto, nós queremos vender o projeto. E nós, a partir do momento em que começámos a pôr isso no mercado, nós dissemos assim, senhor, é assim, se você trabalhar connosco, damos-lhe uma carência. Se trabalhar connosco, esqueça a carência, não tem que se preocupar com o projeto é nosso, e vamos trabalhar, e você tem que se preocupar com o custo do projeto. Se não trabalhar connosco, tem que me pagar. Pois. E pronto, nós começámos a educar o cliente assim. Ninguém no mercado trabalhava assim. Hoje, praticamente, toda a gente trabalha. E não vieram aqui fazer formação. Mas era bom que o fizessem. Por exemplo, era um bom canal que eu gostaria de ter tido para podermos falar. E aí falávamos todos, era muito mais rápido chegarmos lá. Falaria todo mundo a mesma língua. Era bom para toda a gente, porque nós falávamos todos. Podia ser especialista numa área que se complementasse. Por isso. Era fabuloso, não havia guerras, por assim dizer. Mas aquilo que faço na arquiteta que estava especialista em panificação. Panificação, olha, toma lá. Olha, eu tenho aqui uma cozinha, pega lá a tua cozinha. E nós trocávamos isso. Isso era excelente, era o top. Eu sei trabalhar assim. Lá no Brasil, quando eu comecei a fazer o treinamento comercial,
qual era a grande dificuldade que eu tinha? O mercado, ele apresentava propostas que nem o meu concorrente ganhava dinheiro, nem eu ganhava dinheiro e acabava com o mercado. Sim, era só para tirar negócio. Mas por quê? Porque assim, e não que eu diga que eram maus profissionais, porque eu tive contato com muitos profissionais deles, surgiram muitas parcerias, fizemos grandes projetos juntos, assim, com várias pessoas, porque assim, eu já estava no mercado há 10 anos, eu já tinha uma estrutura, eu tinha vários carros, eu tinha motos, eu tinha equipa, eu tinha gestão de obra, eu tinha engenheiro, então assim, eu conseguia olhar para uma obra que eu pegava com grandes empresas lá, construtora, e eu sabia o que fazer e eu não atrasava. Assim, o que eu fazia com minha equipe enxuta, eu aqui trabalhando em Portugal, às vezes com uma equipe 2 vezes maior, eu não consigo fazer. Porque assim, eu tinha uma equipe lá que era uma engrenagem de um Rolex. Era perfeita a sinergia, sabe? Eu montei essa equipe ao longo de 10 anos. Então eu comecei a treinar essas pessoas e vinham pessoas de todo o estado, vinha de fora do estado, porque eu treinava pela distribuidora. Então imagina, tem uma distribuidora lá em Pernambuco chamada KGM e eu juntava essa galera e dava o treinamento lá para os meus concorrentes e dizia, olha, vocês têm que praticar essa forma no mercado. Isso daqui para vocês não vai ser ruim, porque o serviço de vocês é bom, mas a forma de como vocês apresentam a proposta de vocês não se valorizam. E aí vocês acabam com o mercado. Entende? Então a gente tem que falar a mesma língua, porque se todos nós somos bons, o cliente ele vai ter que decidir, não é pela capacidade técnica, é pela sinergia que ele teve em fazer negócio com você. Se trata de pessoas, não se trata mais do teu serviço ou do teu produto, vai se tratar de pessoas, de relacionamento. Isso é a melhor forma de trabalhar. Entende? Forma de trabalhar. Pois, vai se tratar de relacionamento. Então, era muito difícil passar isso para a cabeça das pessoas e a forma que eu vi foi fazendo isso. Inclusive, que você falou dessa questão de a gente começou a cobrar pelo projeto e hoje o mercado trabalha dessa forma. Lá no Brasil, no meu segmento de IT e segurança, era do mesmo jeito. O cliente batia a minha porta e dizia, olha, eu queria que você viesse aqui para fazer um levantamento para mim, um apanhado comercial. Aí eu disse, tá bem. Chegava lá, o que é que o senhor quer? Ah, não sei. Aí eu disse, opa, então para lá. Então se o senhor não sabe o que quer, isso não é uma proposta comercial. Isso é um projeto. Concorda comigo? Concordo. Uma coisa é eu chegar aqui e o senhor dizer, olha, eu tenho isso daqui, eu preciso de tal coisa aqui, eu quero isso. Opa, o senhor já sabe o que quer. O senhor não sabe o que quer, então eu vou te vender um projeto. Então é o seguinte, eu vou te vender um projeto, vai levar X horas trabalhadas, eu vou te dizer quanto custa esse projeto. Se o senhor fechar conosco, eu vou te dar uma proposta de implementação do projeto. Se o senhor fechar comigo, esqueça, o senhor não vai pagar pelo projeto. Exatamente. Agora, se o senhor disser o seguinte, Leandro, não vou fechar com você, não tem problema. Ou o senhor paga pelo projeto para ter o projeto de execução e poder levar para qualquer pessoa executar, ou o senhor não vai ter o projeto. É simples assim. É tão simples quanto isso. E eu acho que é uma coisa que é lógica, entende? Mas só que aí é que tá. A pessoa tem que ter a coragem de moldar o mercado. E eu tô falando isso porque na empresa atualmente onde hoje eu trabalho para outra, nesse segmento, né, de tecnologia. Trabalhamos aqui para várias empresas grandes de Portugal, rodo Portugal inteiro. É por isso até que eu não consigo chegar antes para fazer esses bate-papos. Eu só consigo chegar depois das 18 horas. Eu estava conversando outro dia desse com o chefe falou, disse, aqui em Portugal isso nunca funcionaria, de você cobrar para fazer um projeto, porque as pessoas querem um projeto assim de graça. Aí depois ele comentou que teve um gajo que veio da Bélgica e ele trabalha dessa forma. E outro que veio da Alemanha que trabalha dessa forma. E outro que veio de não sei de onde trabalha dessa forma. Eu fiz, opa, pera lá. Tá parecendo um tio meu na família. Ninguém fala com ele. Será que é ele que tá errado ou todo mundo que tá errado? Entendeu? Então, assim, realmente, às vezes a gente tem que ter coragem para poder moldar o mercado. E aí, uma dúvida que eu acho que eu não perguntei a vocês. Antes de tudo isso aqui, antes dessa... Vamos empreender. Vocês trabalhavam com o quê? Antes, assim, era o quê? O que vocês faziam antes de tudo isso aqui? Antes dessa loucura toda de empreender? Posso começar? Conta de outra, não é? Mas sim. Trabalhavas em quê? Eu trabalhava, como trabalho hoje, num gabinete de contabilidade.
Mas já trabalhas aqui agora, não. Já não é um gabinete de contabilidade. Não é um gabinete de contabilidade. Pois, já é contabilidade e mais. É a É, mulher do pois. dinheiro. Entendi. Eu já ouvi dizer estes dias, eu disse que eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu gosto de dinheiro. Qual é o problema? Eu gosto de dinheiro. Ok. Mas pronto. Mas olha, foi uma boa resposta. Olha, fiquei louco. Acabou. Já nem mais nada. Mas pronto, foi perfeito. A minha formação é contabilidade. Eu tenho uma Também. formação de contabilidade, pronto. Mas não cheguei a ir ao superior, não era isso. Mas sei como é que os circuitos se formam e vou conhecendo os circuitos, embora hoje já muita coisa mudou desde essa altura, mas continuamos a perceber qual é o circuito. E isso tem a ver, acho que tem a ver, é um dos fatores fortes de conhecer a empresa e saber como é que nós podemos fazer determinado tipo de coisas. Depois, eu tive 20 e qualquer coisa anos a trabalhar numa fábrica, precisamente da nossa área, mas na parte de fabrico, ou seja, trabalhava para empresas como a que nós temos agora, numa zona de fabrico. Então comecei a conhecer tudo o que era de fabrico, como é que se faziam as coisas todas. Tenho um know-how bastante grande em termos de fabrico. Nessa empresa fui passando por alguns setores dentro da empresa, desde a primeira parte foi como escritório, a trabalhar em termos de guias e tudo mais, foi começando a evoluir e numa área comercial que adorei e ainda hoje me sinto à vontade, ainda hoje me dou à vontade nisso, mas fui para chão de fábrica, atenção, fui para o chão de fábrica, coordenar equipas e tudo mais, mas tudo aquilo que fazia faço como faço hoje, é dar o máximo. E ir para um chão de fábrica é a coisa mais difícil são as relações humanas com uma série de pessoas que muitas vezes, às vezes nós ali, a vontade deles é esquartejar-nos, é cortar-nos às fatias. É jogar naquela máquina ali e picar a pessoa. Muito bem. Eram pessoas fantásticas, mas pronto, era como tudo. Mas o que é certo é que ia para lá e eu preparava o trabalho todo, e às vezes eu chegava muito cedo e saía bastante tarde, mas deixava tudo preparado e sabia o que é que cada um, eram 40 e qualquer coisa, eu sabia o que é que cada um tinha para fazer e qual era o passo a seguir, qual era a obra que ele ia pegar a seguir e tudo mais, que eu tinha aquilo tudo numa planilha, no computador, eu sabia aquilo tudo e consegui, pronto. Mas isso deu-me a oportunidade de aprender mais sobre a parte de Fabril, que hoje, de alguma maneira, sinto-me bem com isso. Sim. Aqui, nós somos o resultado do nosso aprendizado. À nossa equipa, vais fazer desta maneira, vais fazer daquela, já é a experiência que eu vou tendo. E por isso sinto-me um bocadinho à vontade. Foram 23 anos ligado nessa área, 23 anos ligado nessa área. E agora? São mais 13. Mais 13. Depois da manhã. A Cozinca, depois da manhã, vai fazer 13 anos. Depois da manhã é oficialmente. Okay. Foi em maio que fez. Porque eu não percebo porquê. Nós constituímos a empresa em maio de 2013, mas não percebemos porquê. Ela só apareceu nas finanças, deram-nos a parte, foi dia 19 de agosto, que eu não percebi porquê. 19 de agosto? Não, mas ela foi em maio, como é que me apareceu 19 de agosto? Não percebi, mas... Coisas do destino, número Bem, acontece. Acontece, porque tinha que ser nessa data que dava mais sorte. E pronto. E acabou. A empresa no dia de férias, provavelmente eu estaria de férias nessa altura, mas foi, calhou bem. Calhou bem. Tá. A pergunta seguinte é a tal. Então, imagina a seguinte questão. Hoje, uma pessoa, ela quer começar a empreender, certo? Ela quer trabalhar nessa área de restauração. Qual é um grande gargalo, hoje, com a visão que vocês têm com a Cozinca, qual é o grande gargalo, o grande calcanhar de Aquiles que ela vai encontrar dentro desse segmento? Se você pudesse hoje, com o seu ponto de vista. Quem quiser, na área de restauração, enquanto um restaurante, um Sim, um restaurante, isso. Num restaurante. Hoje, a maior dificuldade que a área de restauração tem é em perceber o que é que existe na tecnologia que os pode ajudar. E acho que o que vejo é que os empreendedores não estão preparados para ver a tecnologia, olhar para a tecnologia como um ponto forte que os pode ajudar. Ver tecnologia como investimento, não como custo. Exatamente, tecnologia como investimento e não como custo. Hoje em dia existem muitas formas de trabalhar, quer em equipamentos, quer em métodos, quer em logísticas, mas que não tem só a ver com equipamento. Aquilo que nos interessa a nós, se eles eventualmente quiserem montar um restaurante de 200 metros quadrados,
em que têm previstos para a cozinha 100 metros quadrados, mas quiserem equipar aquilo tudo 200 metros quadrados de equipamentos, para nós é bom. Sim. Mas para ele não vai ser o melhor. Ele deve nos equipamentos gastar menos equipamento, o bom equipamento, apostar na boa qualidade do equipamento, mas ter um menor número possível de equipamentos de maneira que ele possa criar uma boa logística daquilo. Sim. Ou seja, apostar nos equipamentos em detrimento da mão de obra. O grande problema hoje da restauração tem a ver com a mão de obra. Da forma das pessoas estarem lá no local de trabalho, o tempo que elas vão lá estar e a qualidade dessas mesmas pessoas para estarem ali a servir, a estarem ali junto do cliente, a serem agradáveis com o cliente, perceberem o que é que o cliente quer e aconselharem bem o cliente. Porque na restauração, a restauração vive disso. Se formos para uma restauração, um fine dining, quem estiver na linha da frente fine dining tem que saber, ele tem que imaginar o que é que o cliente quer e dizer ao cliente o que é que ele vai comer e perceber quando ele tiver a dar uma explicação em que você vai comer uma posta de alcátara com um sabor vinagrado que vai dar assim uma nota leve de alecrim, que lhe vai dar uma degustação e tudo mais, e quem estiver daquele lado está, é isso que eu espera aí, olha, mas também tenho outra hipótese, nem quero outra hipótese, eu quero é mesmo essa, esquece, eu quero é mesmo essa. E se conseguirem chegar a essa pessoa, mas eles para chegarem a essa pessoa têm que apostar no resto da tecnologia que vai estar por trás. Eles não podem ter um espaço para 50 pessoas, 50 lugares, e terem na cozinha 25 pessoas. É impensável isso. Para 50 lugares eles têm que ter 2, 3 pessoas na cozinha, não pode ter mais de 2 pessoas na zona da mesa, mas para isso eles têm que ter a tecnologia toda, tudo aquilo que a tecnologia os vai saber. Quando digo a tecnologia, eles têm que aproveitar a tecnologia no seu máximo, não só nos equipamentos em que nós podemos colocar lá, mas também em todas as formas de operação, em todos os sistemas que existem para eles conseguirem chegar ao cliente e fazerem todas as etapas certinhas. E a própria formação nessa área da tecnologia. Se eles apostarem nisso forte, acho que o grande degradê deles será aí. O equipamento hoje em dia, qualquer um é capaz de pôr um equipamento. Agora, a tecnologia, hoje em dia, para mim, é essencial. Cada vez mais vai ser, e em detrimento da mão de obra, para reduzir o custo de mão de obra, tem que apostar nisso. Não podem olhar para a tecnologia como um custo, mas sim como um investimento. Então, eu perguntei isso porque eu sou uma pessoa que assim, eu adoro comer. Nossa, Pois, bem-vindo ao clube. Eu não tem como. Olha o riso aí. Cameraman, olha o riso. Produção, passa no RH. O que acontece? Eu, particularmente, assim, eu me vinculo aos locais pela gastronomia. Eu vou num local, eu tenho que conhecer um lugar que me marca e eu quero voltar lá depois por causa daquela gastronomia daquele lugar. Mas uma coisa que eu percebo muito, não é uma reclamação só daqui, mas eu percebo muito aqui, é a quantidade de reclamação que tem por atraso na entrega das comidas. É impressionante. Enquanto tem pouca gente, tá até bem. Mas quando se tem muita gente, eu percebo que mesmo eles tendo um efetivo de pessoas que tranquilamente daria para se ter uma ordem e um atendimento que realmente aconteça de forma satisfatória, se demora muito, às vezes, para fazer um prato muito simples. Eu posso dar um exemplo que nós vivemos este fim de semana, e hoje dei esse exemplo no Beni. Tenho pena de não termos tido nós a equipar aquilo, mas aquilo tem a ver com pessoas na cozinha. Eu não conheço a cozinha, mas imagino o que é que as pessoas fizeram lá. Nós tivemos este fim de semana no Sul, no Alentejo. No Alentejo tudo acontece devagar. Tudo acontece muito devagar. O que é bom. Aquilo é bom. Mas estávamos no hotel e ao jantar, jantávamos sempre no hotel. O que não é... Na hotelaria, normalmente o alimento, o jantar ou o almoço, não é onde eles apostam mais. Normalmente isso vai mais para o restaurante e o hotel às vezes deixa isso cair um bocadinho, por causa do investimento que tem que fazer e depois as pessoas que acabam por não ter. Mas aquele hotel fez uma boa aposta. Um hotel em Estremoz, adorei estar lá. E achei surreal a forma como eles estavam a trabalhar. Surreal, de uma forma positiva. Isso mostra, quando se diz a restauração está mal, não há pessoas, não há nada. Eram 2 pessoas que estavam lá ao jantar. É certo que deveríamos ser 30 e qualquer coisa, poderiam ser 30 pessoas. Na sala também não é muito grande, mas 30 pessoas para um hotel daqueles
Era uma sala excelente, 30 pessoas. A equipa de cozinha e de sala eram 2 pessoas. 2 pessoas. Uau. 2 pessoas. Bom, 2 pessoas, não faltou nada, inclusive um sorriso, um bem-estar, opá, uma forma de estar, não havia um esquecimento, havia uma coisa, eles passavam, já estavam a deixar, eles pareciam tudo, quando eu não percebo como é que eles conseguiam fazer aquilo tudo tão certinho. Estamos a falar de 2 pessoas com mais de 50 anos, ou mais de 50 anos. Aquilo é uma pré-preparação e a tecnologia aqui é fundamental. Eu não estive na cozinha, mas percebi que aquilo é fruto de tecnologia também, das pessoas, como é lógico, mas da tecnologia a ajudá-las. Há um chefe que faz o preparado todo da refeição. Há um chefe que vai fazer o preparado todo da refeição. E aquilo é preparado e é colocado num frigorífico, num congelador, whatever. E aquelas pessoas são treinadas para, eles têm lá a carta. Atenção que eles, tudo que nós escolhemos sempre diferente. Eu e ela escolhemos sempre diferente. Depois nós dividimos depois. O que quer dizer que aumenta o grau de dificuldade para quem está do outro lado. Sim. Nunca nos falharam com nada. Serviram sempre os 2 ao mesmo tempo. O que muitas vezes quando pedimos uma coisa diferente, Sim. em que vai usar a mesma coisa, algo vai Sim. chegar primeiro, outro... Não. Ao mesmo tempo, com o mesmo grau de complexidade que aquilo tem, em termos da preparação do próprio alimento, top. Muito bom. Muito bom. Ou seja, onde é que há tecnologia, o chefe prepara aquilo, deixa no frigorífico, aquelas pessoas têm uma forma é pegar naquilo e vão colocar aquilo no equipamento e marcam lá um programa qualquer que o chefe vai dizer, o chefe programou aquilo. Tecnologia. Ele faz a preparação e depois põe aquilo, guarda aquilo, reserva aquilo, até chegar a hora de ir para a mesa. Antes de ir para a mesa aquilo tem que passar por um processo, que é um processo de cozimento, preparação, regeneração, qualquer coisa. Não houve nada ali que tivéssemos comido que não tivesse sido de topo mesmo. Estamos a falar de muito bom mesmo. Desde, eu lembro-me umas costelinhas de cordeiro, umas costelinhas de cordeiro, aquelas Esses comentários essa hora tá beleza. não é, costelinhas de cordeiro, isso foi num dia, já não sei o que é que depois foi, depois houve no outro dia que foi uma senhora que nos fez um comentário, ai a corvina com o arroz cremoso estava tão bom, eu peraí, hoje já vou comer corvina com uma, deixa ver. Ei, aquilo estava no ponto. Ela veio, foi dourada. A dourada que vinha com os. Aquilo, qualquer coisa. Muito bem decorado e tudo mais. E dizer-me assim. E a própria sobremesa também. 2 pessoas. Sério? Uhum. 2 pessoas para fazer aquilo tudo. E eu não sabia. Como é que eu percebi que eram só 2 pessoas? Porque no último dia, quando estávamos para sair e fazer conversa com as pessoas, falámos com as pessoas e agradecer-lhes e dar-lhes parabéns pela forma como fomos atendidos. E eram só 2. Nós não sabíamos que também estavam na cozinha. Uhum. Houve uma outra senhora que chegou ao lado e então começou a falar bastante com uma das senhoras da sala, dita da sala. E a senhora disse, dê-me só um bocadinho que eu tenho que ir ali ver o forno antes que aquilo se estrague. E foi nesse momento que eu percebi que aquela senhora que estava na sala também era que estava na cozinha. Eu achei aquilo fabuloso. E aquilo é qualquer coisa surreal. Foi muito bom, foi uma experiência fabulosa e para perceber que só é possível sermos as pessoas certas aliadas com a tecnologia, porque aquilo é fruto da tecnologia. E os procedimentos Isso. devidamente mapeados Sim, exatamente. para que aquilo possa funcionar, o treinamento correto. Então, Organização, planejamento, tudo funcionava muito Tudo bem. funciona. Aquilo funcionou No teste. 5 estrelas naquele hotel, em termos de restaurante, funcionou tudo na perfeição. eu É entendo uma perfeitamente. área que eu domino, que eu vou dominando e cada vez que quando vamos a algum sítio nós ficamos. Deixa eu ver como é que vai ser. Pois. Como é que vai... Estamos sempre à espera Já da tem experiência. horas. Aquele hotel, eu sei que quando for para este eu já sei para onde é que vou. Ponto. Não me digam nada, para onde é que vou para ali. Ponto final. Ponto. Acabou, Então, ninguém me vai tirar daquele lado. Porque escuso andar à procura de um restaurante. Eu já sei que ali vou comer bem. Escuso andar à procura de um bom ambiente. Eu sei que vou ter ali um bom ambiente. Há pessoas que falam connosco, bom atendimento. Já sei que vou Pois. estar ali. É um hotel, Sem mas não é pouco, só um sim. hotel. ele entrega mais. Exatamente. Dá Pois. muito. Ele acrescenta valor. É sensacional isso, porque lá no Brasil eu tinha 3 ou 4 clientes ou mais. É porque era tanto cliente que eu tinha no Brasil, eu tinha para mais de 45 clientes diferentes de setores assim. Eu tinha desde a área de aviação à restauração. Mas eu tinha um específico que ele era dono de uma franquia muito conhecida lá no Nordeste, que é o Chinatown, Ok. que é comida chinesa. E tipo assim, a administração dele assim, é uma coisa linda de você ver acontecer.
porque ele tinha um ponto principal de distribuição, sabe? Ele tinha um ponto principal de distribuição onde ele preparava todo o insumo. Ele ia para a Austrália comprar salmão. Veja só, ele trazia os salmões da Austrália. Eram comida japonesa, ele tinha também um restaurante de luxo japonês, que de vez em quando eu me atrevia, né? Aí Ele lá... dava um voucher. Não, eu pagava, eu fazia questão de pagar porque valia cada cêntimo da minha vida, assim, era uma coisa sensacional. A comida era uma experiência, assim, desde a apresentação até, nossa, é diferente. Então, eu via o que ele usava. Eu tive um outro cliente que ele teve um coworking com um café, então, assim, era um andar enorme, só de café para negócios, um outro andar só de coworking. E, tipo assim, a cozinha dele, assim, a nível tecnológico, ele fazia isso. Ele tinha um chefe, separava tudo, porcionado, tudo e tal. Ele tinha freezers, assim, tinha coisa que ele congelava até com aquele líquido, como é, nitrogênio, que congelava com nitrogênio líquido, porque, assim, não poderia passar por um processo de congelamento normal. Tinha que ser um congelamento instantâneo para a comida não perder o sabor, o aroma, coisa e tal. Tipo assim, exemplo, aquele que o pessoal faz com creme de leite e a galinha e o estrogonofe, coisa e tal. O estrogonofe dele era congelado com nitrogênio líquido. Era uma coisa assim, que ele colocava num saco lá a vácuo e mergulhava num tanque, congelava na hora e ele botava... Nossa, uma tecnologia assim, rapaz, ele botava isso depois num forno caríssimo, que era uma coisa assim, parecia uma nave cheia de botão. Ele botava lá, quando tirava aquela comida, parecia que ela tinha sido feita na hora. Era uma coisa assim impressionante. Então assim, eu entendo isso que você está falando, essa sensação de você ser servido assim, parece que a comida foi preparada exclusivamente para você naquele momento. Isso é sensacional. Agora, um ponto que eu quero chegar é o seguinte. Tem muita empresa que ela diz assim, eu preciso evoluir, mas eu não tenho recurso. Eu não tenho recurso. Eu não sei quanto isso custa, eu tenho medo. Eu tenho medo até de fazer uma pergunta aqui, pedir para vir fazer um orçamento para mim. Eu posso dar empresa tão grande, né? Eu não falo nem o porte da empresa tão grande, eu vejo a título do seguinte, ele vê esses equipamentos e ele fala assim, cara, é uma coisa que não é alcançável para mim na estrutura do meu negócio que eu tenho aqui hoje. E aí eu quero justamente que a gente fale agora sobre investimento. Imagina o pequeno empreendedor que está lá do outro lado, ele tem um restaurante, ele tem um hotel, o que seja, e ele quer investir nisso. Quais são os meios que ele pode fazer, que ele pode evoluir ali a cozinha dele, e para que ele não tenha medo e dizer assim, não, eu vou ter que vender uma parte do meu corpo. Vou ter que vender uma parte do meu corpo, um rins, alguma coisa no mercado, para poder investir nisso. Existe essa possibilidade, mesmo a pessoa sendo pequenininho, de investir em bons equipamentos, investir num bom processo, num bom projeto e conseguir fazer isso? Sim, existe. Em qualquer área existe isso, basta as pessoas quererem. Depois é uma questão de poderem perceber se efetivamente aquilo vai um bocadinho mais para a frente, um bocadinho mais para trás, ou em quantas vezes se vai fazer aquilo até chegar ao processo final. Mas sim, na restauração é possível fazer isso. O cliente, quando quer evoluir no seu negócio, ele quer ir um bocadinho mais para a frente. O que é possível fazer é preparar-lhe o espaço para ele ter alguns equipamentos e ele ser capaz de evoluir e depois ir um bocadinho mais à frente, mas já lhe preparar o espaço para a evolução. Exatamente, para lhe preparar o espaço para fazer uns upgrades. Hoje em dia, por exemplo, no nosso caso, quando nós fazemos um equipamento ou reformulamos um espaço, um restaurante, já lhe deixamos infraestruturas capazes para ele fazer a evolução que sabemos que vai acontecer. Ele vai precisar daquela evolução. Só se ele não tiver mesmo recursos estruturais, já nem falo dos financeiros, só falo dos estruturais. Okay. Mas se ele tiver recursos de estrutura, nomeadamente de gás, eletricidade, águas e tudo mais, se nós já lhe criamos isso, ou seja, quando nós avançamos para uma obra dessas, já deixamos pré-preparado para que no futuro o investimento que ele tenha em novas estruturas, em novas obras, seja nulo. Eles basicamente só têm que acrescentar o equipamento lá.
para poder fazer a evolução. Se ele conseguir avançar para um processo de obras, ele rapidamente chega a outro patamar. Hoje, na restauração, é importante perceber que eles têm que ter uma boa cozinha, mas têm que ter uma boa sala. Não pode descurar uma coisa da outra. Ok. Ele tem que ter uma boa sala para chamar o cliente tem que sentir gosto, prazer mesmo de estar naquele espaço, e depois a cozinha tem que lhe dar a resposta para que o cliente se sinta bem. Uma resposta rápida, que não haja reclamação de espera, que haja em que o alimento venha nas condições que é suposto vir. Uma carne deve ir suculenta, não deve ir seca. Por exemplo, se vir uma salada, a salada tem que ir fresca, não deve ir com coisas ali meio que já está preparada há muito tempo e depois vem para a mesa já vem melada e tudo mais. Ele tem que ter uma boa cozinha para dar resposta à boa sala que ele vai ter. A boa sala é que vai chamar o cliente. Sim. A cozinha vai fazer o resto, vai fixar o cliente. O cliente vai lá a segunda vez, a terceira vez e a quarta vez. Mas a sala é o essencial, ele tem que ter uma boa sala. Se tiver uma boa sala, uma boa decoração, você entra ali, uau, adorei este restaurante. E ele ficou apaixonado pelo restaurante, isso é a parte essencial. Depois tem que pensar na cozinha, não se pode esquecer da cozinha, porque a cozinha é que vai fixar o cliente, senão a sala só lhe vai dar uma vez o cliente. Pois. Ele tem que juntar as duas coisas. As duas coisas. E é muito mais difícil você reconquistar um cliente que já se decepcionou, né? Do que você já fixar ele. Sai muito mais caro. O custo de você reconquistar um cliente é muito mais difícil. Eu falei dessa questão do investimento porque teve um outro empreendedor que falou comigo depois de me apresentar uma pessoa que eu acho que seria interessante fazer um bate-papo com ele, que ele é focado em captação de recursos para empresas. Temos contatos desse... Entende? De projetos, inclusive governamentais, que auxiliam no desenvolvimento tecnológico. Né? No desenvolvimento tecnológico para empresas. Nós levamos isso muitas vezes, são pessoas que são altamente interessantes para o nosso negócio, porque vão nos ajudar a nós e vão ajudar o nosso cliente. Isso. Nós pegamos nessa pessoa e fomos diretamente com o cliente. Isso. E o cliente agradece isso. Nós tivemos ainda recentemente um caso em que está a decorrer, em que o cliente tinha uma dificuldade em termos de recursos financeiros, os recursos financeiros eram limitados. Mas eu sabia da forma, o que nós tentamos fazer é procurarmos pôr-nos deste lado enquanto clientes e como é que nós vamos ver aquele negócio, se eventualmente eu gostaria de ir ali, em que condições é que eu gostava de ir ali, o que é que eu gostava de encontrar ali, enquanto cliente. Às vezes é difícil, porque nós já estamos viciados, estamos deste lado, estamos viciados. Normalmente vamos querer que ali vamos encontrar uma coisa que nos interessa vender para lá. Sim. Pronto, mas nós temos que nos abster disso. E eu queria fazer aqui uma casa assim. Ok, então para uma casa assim podemos fazer desta maneira, daquela, daquela outra, ok. O que é que era isso? E esse cliente tinha, em termos de recursos financeiros, era poucos, e nós ajudámos esse cliente. Fomos buscar, trabalhamos com alguém a nível interno, fomos fora falar com entidades financeiras e tentamos arranjar aqui o melhor de dois mundos. Sim. Conseguimos isso para esse cliente. Tentámos um recurso de alguém, como o que falaste há pouco, alguém que nos pudesse ajudar com algum projeto de financiamento, alguma coisa, e esse não apareceu porque não havia disponível, o governo não tinha nada disponível para ele naquele momento, mas arranjámos uma outra forma, e nessa forma conseguimos o financiamento para essa pessoa. Para nós foi uma luta de 6 mesinhos, 6, 7 meses, que vai agora, não, já não vai, e finalmente as coisas apareceram. Porque para nós acho que é um projeto ganho, é um projeto que vai ter sucesso. Para nós é um projeto que vai ter sucesso, e na altura nós mesmo nos colocamos dizer, não há problema nenhum, você não consegue, nós vamos ser seus sócios e avançamos com o negócio. Não quero sócio. Ou seja, tudo bem. Não deixa de fazer. Exatamente. Não deixa de fazer. Você não quer sócio, mas vai. Vamos lá ver, se você não tiver outra maneira, vamos tentar criar aqui uma sociedade, depois quando você estiver a trabalhar bem, nós saltamos fora. Pague, bem lógico, e saltámos fora. Pois. Mas foi uma possibilidade que nós pusemos. Porquê? Porque nós acreditámos de tal forma naquele negócio, que acho que aquilo que tem todas as condições para ter o melhor sucesso. Quem lá está tem que ter vontade e tem que querer levar aquilo para a frente. Sim, claro, com Eu quero certeza. aproveitar o momento que vocês estão falando sobre clientes e perguntar qual foi, não precisa dizer nome se não quiser, mas qual foi o cliente mais marcante, mais impactante na história da Cozinca? Ui. É difícil escolher um, né? Não, mas sempre tem um que marca. Mas marca de maneira positiva. Não sei. Aí ele vai dizer.
Não, nós tivemos alguns clientes e para nós um cliente marcante para nós os clientes marcantes são aqueles clientes que nos levam para o nível seguinte. Esses são os clientes marcantes. São aquele cliente em que quando nós queremos ir para o nível superior, nós temos que arranjar ali uma alavanca para irmos para o nível superior. Nós temos, para quê? Nós fizemos isso, olha, chegamos a um Vidar Palace, nós para chegarmos a um Vidar Palace, o eixo do Vidar Palace, já fez algumas cozinhas, fomos nós que as fizemos, apresentámos aquele cliente e nós tivemos argumentos para mostrar daquilo que nós somos capazes de fazer. E os clientes que nos deram esses argumentos é que são os clientes, para nós são os clientes marcantes. O Vidar Palace foi uma daquelas marcas em que em pleno Covid foi um expoente máximo para mim, em termos de hotelaria. O Vidar Palace é o hotel de charme número 1 em Portugal. E qualquer empresa da nossa área tem o maior gosto de trabalhar, um sonho trabalhar com aquele hotel. Ou seja, trabalhar com aquele hotel não é só porque sim. Nós temos que mostrar que eles podem confiar em nós. E para nós foi mais um cliente marcante, porque pôr-nos ainda mais lá em cima. Existem muitos mais, não foi só aquele. Aquele é mais um, é um nome que nós podemos falar e percebemos. Mas, por exemplo, tivemos uma grande cervejeira, que eles pediram-nos sempre para nunca frisar nomes, por isso eu não posso frisar esse nome, que eles pediram sempre para não frisar, mas é daqui depois, não é difícil perceber o que é. É uma grande cervejeira em que, por exemplo, para fazer aquilo, nós demos como referência, por exemplo, o Vidar Palace. E aí nós fizemos a cervejeira, fizemos a cozinha dessa cervejeira. Ou seja, tudo que nós queremos crescer, nós temos, quando temos aquela oportunidade, quando temos um cliente que está naquela oportunidade, nem que não seja para ganhar dinheiro, nós temos é que o servir muito bem, porque temos que ficar com aquele negócio possivelmente, porque aquele vai nos levar para o nível seguinte. Aquele vai nos levar para o nível seguinte. Ou seja, se for no jogo, nem que eu perca as vidas todas, mas eu tenho que ir para o nível seguinte, nem que seja só com uma vida. E ali é exatamente a mesma coisa. Quando apanhamos aquele cliente, vai por isso. E esses clientes para nós são os clientes marcantes, são os que nos levam para o nível seguinte. Porque quando nós chegamos ao cliente do nível seguinte, nós mostramos-lhe algo que já fizemos. E só passamos para o nível porque fizemos. Se não o fizéssemos, o nível seguinte não conseguimos fazer. E isso é que é o cliente marcante, são aquele. Foi uma boa pergunta, não foi? Foi ótima. Inclusive tem uma. Agora, tem mais? Tem. Então, volta para fora. Essa pergunta é uma das que vou usar na minha apresentação que vou fazer no BNI mês que vem. Eu quero saber de vocês, para quem é a Cozinca, para quem não é a Cozinca e contra o que a Cozinca luta, trabalha. Difícil essa pergunta, hein? Assim, a Cozinca, usando um bocadinho que termo, a Cozinca é para todos, mas nem todos são para a Cozinca. Se é que se pode dizer assim. Ora bem, para quem é a Cozinca? A Cozinca serve para aquele cliente que confia em nós e quer confiar em todos os processos que nós fazemos. Não tem receio de investir e vai querer de facto ir para a frente com o negócio, quer empreender no negócio e não vai ter receio daquele negócio. Um cliente que não vai à procura de um equipamento de baixa qualidade, um equipamento que quer ir média e alta qualidade para não ter problemas. Se tiver problemas, nós vamos cá para os ajudar a resolver aquilo. Garantias e tudo mais. Isso é o cliente que nós procuramos, é o cliente que nós queremos aqui. Logicamente, não podemos só viver com esse cliente, também vamos buscar outros clientes, mas esse é o nosso cliente. O cliente que nós pretendemos é esse cliente, é aquele cliente que eventualmente sabe que vai ter segurança do nosso lado e que nós vamos estar ali ao lado dele. Esse é um cliente que nós procuramos. A maior parte dos nossos clientes atualmente são assim, a maior parte deles são assim. Eles sabem que vão estar connosco porque nós vamos estar com eles. É a única maneira de estar no negócio. E por vezes, nós temos que saber não ganhar dinheiro, não digo perder, mas temos que saber não ganhar dinheiro quando temos um cliente de muita rotação. Temos clientes que são de rotação, cliente que abre, que fecha, ou cliente que tem vários espaços e tudo mais, em que ele às vezes pede-nos uma ajuda e nós também temos que saber ajudá-lo sem cobrar por isso. Ou seja, aquilo basicamente ele pode contar sempre connosco para o bom e para o mau. Tivemos experiências ótimas disso do mercado, dessa vez estar com eles, principalmente na pandemia, quando em que o mercado parou completamente, não havia nada no mercado. E houve um cliente nosso que na altura abriu-lhe o forno e não havia peças para o forno, estava tudo parado, não havia peças, aquilo é italiano, não havia nada.
E não foi, o que nós fizemos foi muito simples. Olha, chega em baixo, pega nesse forno, Não. leva para o cliente, traz o outro e põe lá esse forno a trabalhar. E o Pois. cliente não pagou nada por isso, pegou lá um forno novinho em folha e ele continuou a trabalhar. Na pandemia não havia ninguém e ele vendeu os cabritos dele na Páscoa, vendeu tudo, fez um negócio dele, tinha dado, e não teve que se preocupar com mais nada. Isso para nós é saber estar com o cliente e saber estar ao lado do cliente numa altura em que ele precisa. Estamos a falar de um forno de 15 mil euros. Pois. Mostra Isso confiança também. isso mostra o comprometimento da empresa Sim. em querer realmente ajudar a outra empresa que está na E ponta. conhecer o próprio trabalho, porque é cliente dela, ela sabe do potencial, sabe que ali é só um obstáculo a ser ultrapassado, que o cliente rapidinho vai se recuperar. Por quê? Porque ela conhece o processo todo, desde o início até É engraçado que tudo que ele está falando, eu me vejo muito lá no Brasil, as coisas que eu Tá fazia. emocionado? Não, eu me vejo lá, as coisas que eu fazia no Brasil, que eu fazia umas coisas pelos meus clientes, que até a minha esposa fazia. É sério, tu é pai dele? Eu disse, Sinta essa mas solidariedade, não é? eu não posso deixar Exatamente. o cara na mão. Não Posso pode. deixar. Nossa, você não tem noção das coisas que eu já fiz já por cliente, de às vezes virar num projeto 72 horas sem dormir, direto para ver o cliente entregar a loja dele e ter inauguração naquele dia. Eu ficar lá trabalhando com a equipe dele de obra, 72 horas direto, assim, encostava às vezes num lugar, tirava aquele cochilo de uma hora, voltava. Vamos terminar essa obra aqui, não sei o que. Tá. Óbvio que é uma coisa que eu falo. Eu fazia isso. Eu, Leandro, né? Exatamente. Eu era o dono do negócio. Eu era a pessoa mais interessada em entregar o resultado, porque, é como eu digo, eu ganhava por resultado. Eu não ganhava por hora. O meu funcionário, não. Meu funcionário, ele tinha um horáriozinho dele que ele pegava, tinha um horáriozinho que ele saía, mas ele ia e voltava, ele fazia isso. Não vai pra casa, não. Não tem vida, não, é? Tu não vai pra casa, não, bicho. Sabe que Eu chego aqui, tu já tá, eu saio daqui, tu continua. Às vezes ele nem sabia, muitas vezes, que eu tava ficando na obra em si. já nem tomava banho 3 dias, coitado. Entendeu? Eu ficava na obra, assim, era coisa assim. Então eu já fiz coisas por clientes que, bem, todos os meus clientes eram indicação. Eu não fazia um marketing. Apesar de eu tinha um Instagram que eu mostrava o que eu fazia, mas era mais por uma questão de branding. Então, divulgar a força da marca e dizer, olha, nós entregamos isso, porque muitas vezes o cliente, a gente trabalhava com tanta coisa que nem o meu cliente às vezes sabia o que eu fazia. Exatamente. E muitas vezes passava despercebido uma oportunidade porque ele não sabia que eu entregava aquilo também. E aí ia comprar com outro, fazer, não vai comprar com outro, não, eu faço, tá aqui, ó. Então, era a forma de eu mostrar o que eu fazia, era através das redes sociais, YouTube, Instagram. E aí, pra gente encerrar, eu quero perguntar agora... Não, que faltou ele responder as 2 outras O quê? perguntas. Para quem não é a Cozinha. Ah, ele não respondeu e isso? contra o que a Cozinha trabalha. Ah, tá. Ele só falou quem é. Sim, senhora, tá bom. Vou até tirar Já minha passaram? garrafa de perto. Para quem é que não é cozinha? Eventualmente, quem não vi na restauração uma forma de evoluir. Será para quem não é cozinha, será para essas pessoas. Não vejo. Hoje não nos podemos negar a trabalhar com A, B ou C, mas essencialmente quem não, eventualmente não trabalha com a cozinha, a não ser que não veja a restauração como um ponto de evolução, do seu negócio como um ponto de evolução. Se quiser trabalhar, se vir isso como ponto de evolução, sim, pode contar sempre connosco, como é lógico. Agora, e a outra que era... Contra o que a Cozinha luta, trabalha. Contra isso aí é uma resposta mais fácil e que às vezes, enfim, há muitos anos que nós lutamos contra isso, que é a desinformação constante. Nós lutamos contra a desinformação. Equipamentos de hotelaria, equipamentos de restauração, há muitas formas de fazer projetos, muitas formas de apresentar um projeto e há muita deturpação nos projetos, deturpa-se muito no projeto. Desde colocar as máquinas com frio à distância ou não, frio à distância, uma máquina com frio à distância como o ar-condicionado, você tem aqui o split e a máquina está lá fora. No equipamento de refrigeração é exatamente a mesma coisa. Podemos trabalhar aqui com o frigorífico e a máquina está lá fora. E isso existe, por exemplo, muitas vezes, põe-se lá, aqui não se diz nada, dá-se a sensação para alguém que aquilo vai ser com frio à distância e alguém está a responder aquilo, perde-se um negócio redondo porque não existe desinformação, não existe uma desinformação total propositada para que a concorrência não apareça lá.
Nós já tivemos alguns processos que elaboramos e estamos a falar em projetos a nível do Estado em que nós preparamos tudo isso que foi preparado foi para concurso público e aquilo foi completamente transparente. E completamente transparente, ninguém consegue bater-se connosco. Se for completamente transparente, não se consegue bater connosco. Porque não existe ali turpações, não existe ali mentiras, não existe informação falseada, não existe nada. É tudo verdadeiro. Se houver transparência em todo o processo, é que é ótimo. Por isso é que era bom aparecer essas tais parcerias em que tu fazes isto, fazes aquilo, tu fazes aquilo. Era bom para toda a gente. Pois, até porque ninguém precisava de se atropelar, nem precisava de fazer coisa. Mas hoje, exatamente, mas hoje aquilo que nós vemos, por exemplo, mesmo com os clientes que trabalhamos hoje em dia, o que nós fazemos por eles é mostrar-lhe a realidade. Se você escolher este caminho, escolher este equipamento, escolher esta opção, você vai ter isto. Mas se for por ali, você vai ter aquilo. E o cliente depois vai perceber o que é nunca menosprezamos qualquer solução. Vamos dizer ao cliente é que ele daqui por ali pode espetar. Se for por ali, não. Se nós lhe aconselhamos um caminho e ele for pelo nosso caminho, nós vamos estar ao lado dele para o apoiar. Do outro lado também, mas ele vai perceber que cometeu um erro. E depois, claro, vamos tentar ajudá-lo a corrigir esse erro. Mas é isso que nós tentamos fazer. Por isso, é isso que nós lutamos contra a desinformação que existe na nossa área. Eu achei isso perfeito. Lutar contra a desinformação, perfeito. Era o que eu fazia. Eu não imaginava que ele ia responder algo assim. Eu achei que era, não, foi qualidade, encontrando uma qualidade, eu conto atrás, acho que não sei o que, mas não, essa foi cirúrgica. É desinformação, porque aquilo, se nós estivermos no mercado, então não, Sónia, no nosso negócio, seja ele qual for, nós quisermos apostar na qualidade, quisermos ser bons naquilo, nós não podemos. Nós já tivemos clientes e muitas vezes ouvi dizer, e já me vieram dizer, opá, eu aconselhei-te, Rui, eu aconselhei-te para fazermos o fulano disso, e pá, com a cozinha, e bem, são caros, menino. Caro? Mas o que é ser caro? É aquilo que eu digo muitas vezes, o que é ser caro? Pois. Mas que não funciona? Se houver um problema nós não resolvemos, não temos técnicos à altura, não vamos conseguir instalar, não resolvemos o problema, não damos a garantia, aquilo não funciona, não aconselhamos a melhor opção. O que é ser caro? O seu cliente no fim tem tudo e você sabe que não dá lucro. Eu achei engraçado. Achei engraçado isso que ele falou, que me lembrou uma cliente, que uma vez eu cheguei nela por indicação de um outro cliente, que era muito criterioso na contratação, diga-se de passagem. Era aquele dono do restaurante japonês. Trabalhar com japonês é assim, eles são muito... Trabalhar com japonês é assim, eles são muito certos, sabe? Muito anda na linha. Não sai da linha. Tipo, não tem duas conversas, ou é ou não é. E aí o que acontece? Ele me indicou para uma cliente, aí eu cheguei lá e a cliente disse, não, porque aqui eu tô pagando X para um funcionário, coisa e tal, mas ele não faz isso, não faz isso, não faz isso, tá me dando dor de cabeça disso, as coisas não funcionam, coisa e tal. Eu fiz, tá, eu vou te fazer uma proposta. Aí fiz uma proposta para atender, inicialmente eram 6 lojas, depois a gente chegou a 15 lojas. Ela expandiu até 15 lojas depois trabalhando conosco. E eu me lembro que quando a gente foi fechar o negócio, ela olhou assim e fez... Ai, o que foi? Ela fez, nossa, que caro. Aí eu fiz, não, caro não é. Se você tá me cobrando o dobro do que eu pago hoje. Eu disse, claro, que eu tô lhe cobrando o dobro que você paga hoje. Hoje você paga metade do que eu tô te cobrando e a pessoa não te entrega nada. Eu tô dizendo que eu vou te entregar. Agora você tem que pagar o valor justo pelo serviço que vai ser entregue. Nossa, olha, complicado isso aqui. Eu fiz, olha, vamos fazer assim. Eu tenho uma proposta irresistível. Eu dizia assim, a senhora faz serviço comigo durante 3 meses, eu vou te dar o suporte durante 3 meses. Se durante esses 3 meses chegar para mim e dizer assim, não mudou nada, não melhorou, minha empresa não progrediu, coisa e tal, não gostei do seu serviço, não quero, sua equipe não entrega para você, não tem problema. Os seus 3 meses vão estar guardados, rendendo a taxa de juros anual do governo. Eu te devolvo os 3 meses, você rescinde o contrato e tudo bem. Agora, se passar os 3 meses e 1 dia e não tiver uma reclamação, não se fala mais de valor com relação ao contrato. Bem, mais uma coisinha que era certinha, isso foi perfeito, isso é perfeito. Mas havia uma coisa, ela estava a pagar metade do valor, então porquê é que ela não foi ter contigo? Se ela estava satisfeita, não precisava ter contigo. Não é isso? Não é isso? Eu disse, caro não tá. Eu disse, caro tá você pagar por uma pessoa que não faz o que cumpre. Agora é o seguinte, eu posso reduzir o escopo da minha proposta, reduzo o escopo da minha proposta para chegar no valor que se pretende. Agora não é o que necessita. Da mesma forma que tinha pessoas que chegavam pedindo coisas, eu dizia, olha,
Você está querendo uma Ferrari, mas você não tem estrada para andar de Ferrari. E eu acho que você não tem nem combustível para botar nessa Ferrari. Então, assim, vamos adaptar mais a sua realidade. E na medida que você for crescendo, a gente vai crescendo junto e a gente vai melhorando, né? E, Aline, tens mais alguma pergunta? Não. Não? Fechado? Fechou? Eu percebi que você estava agoniada para fazer essa pergunta. Eu percebi. Pois. E assim, para a gente encerrar, agora vem a parte do merchan. Né? A pessoa assistiu e disse assim, realmente eu preciso da Cozinca. Como é que... Cozinca na minha vida. Pois, como é que ela faz para contratar a Cozinca? Agora fale dos seus meios de comunicação, marketing digital que você tiver. Marketing digital, temos a elaboração agora, temos uma página atualmente Cozinca, www.cozinca.pt ou .com, vai dar os dois ao mesmo, os domínios são os mesmos, e vai ter acesso a uma equipa fantástica, do qual temos aqui alguém na presença, alguém que faz isso. Eu sou a prova viva da equipe fantástica. Exatamente. E que vamos ter, basta aceder lá, ou então os contactos lá vão diretos para um e-mail, alguém vai contactar. Rede social também tem, que eu coloquei Rede aqui para todo mundo. Então, sim, assim, enquanto a gente tava fazendo o vídeo aqui, tava aparecendo lá o tempo inteiro ali o merchan, né, aparecendo com o QR Code, a pessoa lê ali o QR Code se estiver assistindo numa TV, já lê o QR Code, já vai direto para o Instagram. Vai ter o primeiro contacto e vai perceber, vai ter pessoas motivadas para querer falar com eles, para os ajudar. Não Pois. se vão arrepender, porque Cozinca não se brinca. Olha lá. Tá vendo? Ela demorou para falar, mas quando ela fala, ó. Ela muda sempre, eu não consigo acompanhar o slogan. Pois bem, Rui. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Assim, é muito bom poder ter esse nível de conversa, né? Porque assim, são conversas assim que é muito diferente. Né? Conheci mais duas pessoas assim que são abelha azul. Agora, na minha visão, são abelha azul. Porque a experiência que eu tô tendo também, ir pro Beni, eu vou para o grupo que às vezes a Aline se apresenta lá e tal. Né? E fala sempre muito bem. Né? Ela é uma comunicadora nata. Ela, às vezes ela fica com essa vergonha, mas é uma comunicadora nata. Quando ela fala, ela... Ela foi, eu posso falar, não posso falar. Isso era gravar, posso gravar, mas se é gravar ele depois corta. Tá gravando aí. Foi fantástico. A Aline, estes dias entrou aí uns clientes e disseram, olha, você tem ali uns clientes para si, e eu estava aí atarefada, andava para trás. E depois não sei o que, vim cá fora e de repente onde é que está? E já vi a Aline a vir para cá com eles. A Aline já vai tomar conta. Também, okay. Eu já nem me preocupei. Deixei lá para dentro, fiz as coisas que estava para fazer e tudo mais. E no dia seguinte, depois no dia seguinte, Sr. Rui, eu fechei negócio com aqueles clientes, hoje estavam ali que iam falar com ele na reunião com eles, já fechei negócio com eles. Eu fiquei, hã? Fechou negócio? Fechou negócio como assim? Projeto. Eu vendi o projeto. Puxa, como é que você conseguiu? Eu tenho um problema. Um problema? Qual é o problema? Eu gosto de dinheiro. Pronto, se acabou daqui. Ó, amiga, ei, nós temos um problema. Meu Deus, eu gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro e gosto de gastá-lo. Entendeu? Eu tenho essa questão. Não, aqui é perceber aqui a diferença que existe. Nós temos uma boa equipa implantada. A Aline, a entrada da Aline veio pura e simplesmente foi lubrificar mais a máquina e pôr a máquina um bocadinho mais assertiva e perceber o que é que tem, ou seja, pôr as pessoas concentradas no foco. A Aline, acho que já me puxou mais negócio este ano em projetos, que aquilo que eu não queria vender, sim, do que os anos todos que a Cozinca tem a vender. É sério? Um dia eu estava conversando com a dona Salete e falei assim, meu Deus, se eu dar os projetos de graça, eu fico revoltada, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o projeto é a essência, é a base, é a raiz de tudo que vai acontecer depois. Pois, é a visão diferenciada, a visão diferenciada. O problema é que em Portugal que existia muito, e basicamente nós começamos a lutar a isso devagarinho, agora já acabamos por entrar no expoente máximo da apresentação de projeto. Mas cá em Portugal o projeto, por norma, as pessoas não querem apostar nisso. Hoje em dia existe muita relutância em pagar o projeto de um arquiteto, de um engenheiro para fazer a especialidade, quanto mais num projeto como o nosso. Quanto mais um projeto que o nosso projeto, mas realmente não é considerado um projeto de especialidade e as pessoas às vezes levam a mal por aquilo, quando o nosso projeto é o melhor projeto para ir, por exemplo, ao gabinete de arquitetura. É um projeto que deve ser o nosso projeto ir para o gabinete de arquitetura. Nós fomos para um lar de idosos, para fazer um projeto para um lar de idosos, aquilo requer uma assinatura que é um termo de capacidade.
com um termo de capacidade. Sim. E somos nós que temos de atravessar. Se pedir ao arquiteto para ele assinar, ele não assina, porque ele tem medo. Uhum. Ele não sabe se aquilo vai ter capacidade Pois. para alimentar aquelas pessoas. Temos que ser nós Pois. a assinar aquilo. Quando me pediram Pois. a minha primeira vez, Rui, tens de fazer um projeto e tudo mais, eu não sabia, não sei trabalhar em AutoCAD, não faço a mínima ideia, eu fui dando indicações de como é que se faziam as coisas, agora preciso de um Atestado de AutoCAD preciso do termo. Era em Excel. Não era AutoCAD, eu não brincava, ao Pois. princípio eu brincava com ele, Excel. fazia a planilha toda pequenininha e depois cada coisa corresponde a não sei quantos centímetros. Eu fazia aquilo. Nossa. Muito mais difícil do que o AutoCAD. Com certeza. Porque aqui não dava escala, aqui não havia escala. Pois. Mas quando se fazia, depois quando apoiava alguém a fazer esses, Meu pai fazer é esses desse projetos, Também. pronto, é uma pessoa que pomos aqui a trabalhar. Isso Ele não faz o com- projeto não era para eu apresentar a ninguém, era para eu perceber como é que as coisas iam ficar. Sim, Era pois. o puzzle, era montar o puzzle. Como é que Sim, as coisas sim, iam ficar. sim. Uau, isto bem, para isto, por aqui... A gente lá chama de croquis. É um croquis. É um desenho só para você visualizar a ideia. Exatamente. Onde é que cabem as coisinhas? Aquilo era fantástico. E quando disseram a primeira vez que eu ajudei alguém a fazer um projeto para uma ERP, a Estrutura Residencial de Pessoas Idosas, agora é preciso fazer um tempo de capacidade. Mas agora quem é que vamos assinar? Quem é que vamos pedir para assinar? Eu assino. Você assina? Sim, qual é o problema? Mas você tem a certeza que, pelo amor de Deus, então se fui eu que desenvolvi o projeto, qual foi a pergunta que eu lhe fiz? Que perguntas é que você me fez? E depois as pessoas estão completamente longe. Que perguntas é que você me fez? Então eu lhe perguntei para quantas pessoas é que você ia lá ter, quando pessoas é que vai ter no staff, quantas pessoas vai ter na camadas, quantas pessoas vão estar lá, vai servir o quê, se vai servir refeições para fora. Pois, você perguntou-me isso tudo, pronto, é para saber, o projeto tem que ser baseado O projeto é nisso, baseado nessas tem que haver perguntas. capacidade de produção para uma escola, para um secreto, tem que haver capacidade, tem que haver um termo de capacidade. São as empresas como a nossa que assinam isso, mas mesmo assim, empresas como a nossa são muito poucas as que assinam, porque eles têm medo. Uhum. Porque se aquilo for lá e dizer, isto não tem capacidade, não tem capacidade, a responsabilidade é nossa, nós temos que ir lá reparar aquilo, temos que pôr aquilo com a capacidade. Para nós nunca haverá problema, que normalmente põe sempre capacidade até acima, e por isso eu estou perfeitamente à vontade. Mas somos nós que temos que assinar esse termo. Ora, é a única coisa em que nós eventualmente somos válidos num documento que eles precisam. Porque o projeto, eles acham que é o arquiteto que vai fazer isso. O arquiteto vai fazer. O arquiteto serve-se do nosso projeto para fazer aquilo. Mas realmente é muito importante. Vem já com o projeto do arquiteto. Eu normalmente, quando atendo um cliente, inclusive às vezes uns grudam no meu pé e não me deixam em paz. O chinês veio sexta-feira, já veio hoje de novo. E eles têm a necessidade de ter alguém com quem falar. Exatamente. E quando eles se agarram a você, eles ficam com você do início. Pois. Eu acho que isso é que fecha a venda. Uhum. Eles pagam, eles não fazem questão de pagar quando eles sabem que ele não vai estar sozinho. Pois. Exatamente, é isso. Pois. E acabou. Nós tivemos Pois. indo agora recentemente, vamos ter um projeto que é nosso, somos nós que vamos fazer. O projeto já está em execução, mas aquela obra vai ser nossa, que é num grande espaço aqui no Porto, em que nós, esse anda já desde o ano passado, em que um gabinete de arquitetos a trabalhar com aquilo. E nós, cada vez que reunimos com ele, alerto sempre, cuidado, O Ateneu? cuidado, e eles não quiseram saber, e este ano queiram na real. E eles falam, porque eu falei com os donos, e disse, vocês têm de falar com os arquitetos. Tem, mas os arquitetos não ouvem nada daquilo que estamos a dizer. Pois. E eles vão chegar, quando no momento da instalação vai dar problemas. Olha para aquilo, e ele deve ter puxado as orelhas, que eles ligaram connosco, e fazer, então vamos ver o que é isto, não é? Ok, vamos lá, olha, temos este problema, este. Não, vamos deixar isso de lado, vamos avançar. Vamos, tudo bem. Olha, você vai precisar de 164 QBAs. Quanto? Logo, quando foram os dois, você estava lá, não estava? Não sei, já não sei. Aparece uma pessoa por trás, que alguém, estão dois, e há uma pessoa que está mais atrasada. Eu só vejo a pessoa que está a trabalhar. O quê? O quê? Quer dizer, o arquiteto não sabia a pessoa que estava por trás. Tipo, o quê? Percebeu logo que queria dar raia. Ou seja, tudo aquilo que se estavam a preparar aquilo como baseado em algo que não existia, que estavam informados desde o princípio, mas pura e simplesmente não consideraram nada daquilo que nós dissemos. Eu entendo totalmente essa dor, porque, como eu disse, eu trabalhava com construtora e com empresas de arquitetura. Então, assim, era uma briga minha constante, porque eles queriam fazer coisas, aí quando terminava a obra, e dizia assim, tá, vamos montar a tecnologia. Tá bem, cadê o armário de tecnologia? Não tem. Aí eu... Então tá bom. Já pensou? A pessoa dizer, vamos fazer um restaurante. Aí o arquiteto vai lá, faz o restaurante. Tá bem, vamos montar a cozinha. Eita, esquecemos da cozinha. Esquecemos de montar a Como é que eram cozinha. os chineses? Os chineses não queriam fazer a cozinha. Não, nem cozinha. Meu Deus. Pois, era uma briga, é uma briga constante. Olha, eu tenho um grande problema com arquiteto.
Acho que todo mundo deve ter Eu tenho um grande problema com o arquiteto, sério. porque o que acontece? O arquiteto ele tá preocupado na beleza daquilo que vai ser montado, porque vai ser o nome dele que vai estar ali assinado, ele quer bater foto assim. Mas não é funcional, Sorrindo. às vezes. Entendeu? Mas sabe? as coisas às vezes não são funcionais e tipo assim, passa totalmente a risca. Um exemplo muito simples que acontece, exemplo mesmo em elétrica, né? Em elétrica, em instalações elétricas. Eu fiz muita instalação elétrica de projetos no Brasil e às vezes o arquiteto colocava uma coisa simples, um tubo de 0,5 polegada. E eu precisava de um tubo de 1 polegada. Tipo assim, ele passava um tubo assim e eu precisava de um tubo assim. Pra poder passar a cablagem, porque tipo assim, vamos ligar aqui ar-condicionado, bora. Um ar-condicionado industrial trifásico que precisa de 4 cabos, precisava de 4 cabos de 16 milímetros, cada cabo era isso aqui. Eu disse, tá, eu vou passar como? É um tubo desse pra cada cabo, é? Pois, é isso. Não, Entende como é que é? mas é problema. As questões do arquiteto acontecem muito cá. Existem bons arquitetos, mas eles não são, como é que é dizer, eles não são acessíveis. Sim. Não Às aceitam vezes nada. o ego Não, é exatamente o ego deles. O não ser acessível é o ego deles. Aham. Eu não convém dizer o nome do homem, senão ele um dia na casa eu Meu amigo, Por exemplo, eu nem mas lhe conto. eu tive situações em que num conceituado arquiteto, que está sempre nas primeiras linhas, e há um espaço que se está a fazer e o alerta lá, cuidado que isto vai dar, aquela porta não vai abrir, não estamos a falar a porta do espaço, estou a falar da porta do equipamento. Aquela porta não vai abrir, e eles sempre e chegou, montou-se o espaço todo, mas e a porta não abre. Porra, eu disse que ela não abre. Não há nada a saber, não. Mas a tua responsabilidade é aquela. Não sei, falo com o arquiteto. Meu amigo, deixa eu lhe dizer, eu não vou comentar o nome do cliente, porque eu não posso, né? Isso, obviamente. Mas, recentemente, eu estive envolvido numa briga, assim, com uma briga de cachorro grande, né? Uma briga de cachorro grande, assim, só com alto escalão. E vão ter que trocar 4 portas de 14 mil euros de posição. Jesus. Imagine umas portas de quase 5 metros de altura, pesam 1 tonelada, Jesus, mano. vão ter que trocar de posição, porque colocaram a porta na posição errada. Mas pense que isso foi uma briga. Porque quando eu cheguei lá no coisa, porque é o seguinte, eu por formação, eu sou formado em redes de computadores. Mas no Brasil eu desenvolvi muito trabalho focado na área de segurança. Segurança, parte de câmera, coisa e tal. Então hoje quem faz os projetos da empresa focado a parte de câmera e fluxo de segurança sou eu. E foi a primeira coisa, quando eu cheguei eu fiz, a porta está invertida. Como assim? Se a porta está invertida, como é que pode? O leitor, eu trabalho com aqueles leitores de controle de acesso. Sim. Eu faço, como é que pode? O leitor de controle de acesso que libera a porta está pro lado da barra de incêndio, não pode. Quem tem que estar pro lado da barra de incêndio são os botões de emergência. Na hora, o dono da obra fez. Assim, ó. O sangue fugiu. Ele fez assim. Ele tava comigo, ele bateu assim com a mão na cabeça e fez. Foi a produção. Meu Deus do céu. Fez, sabe quanto é que custa uma porta dessa? Eu disse, tenho nem noção. Dá um chute. Eu disse, 5 mil euros ele. 8 mil euros ele. Eu fiz, fala logo que é melhor. Ele fez na casa de 13 mil euros e 500 e a empresa vai cobrar uns 40% de cada porta para poder inverter de lado. Eu, Nossa senhora. Bem feito, parabéns. não sou eu que vou pagar essa conta porque não fui eu que coloquei. Então, tô tranquilo. Mas é isso. Ó, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom mesmo, Salete, Rui. Assim, foi sensacional conhecer vocês. Quem quiser saber como é que faz para entrar em contato com a Cozinca, vai ter aqui no link abaixo, tá? Vai ter o site deles, vai ter Instagram, vai ter contato telefônico. Vou botar o contato da Aline também para vocês ligarem e falarem com a Aline. Eu ainda tô aqui. Tá bom, pessoal? Foi bom estar aqui com vocês e vejo vocês aqui no próximo episódio do Foguete na Europa. Valeu e até a próxima.